A certidão de nascimento é o documento de maior importância na vida de uma pessoa. É através dela que a gente passa a ter acesso aos direitos básicos como saúde e educação. Mas mesmo sendo tão importante, muitos ainda não têm este documento. Segundo a Pastoral da Criança, até 2015, no Brasil, existiam mais de 500 mil meninos e meninas que não foram registrados ao nascer. E este é o tema do nosso programa que está começando. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o que tem sido feito para que mais brasileiros tenham a certidão de nascimento e as inovações no registro civil para acompanhar as mudanças da sociedade. A nossa Constituição determina que são gratuitos para os reconhecidamente pobres o registro civil e também garante a todos a gratuidade de atos necessários ao exercício da cidadania. Aqui no estúdio eu converso com Christian Fettermold, professor e advogado especialista em Direito de Família e Sucessões, e com Hércules Benício, registrador civil e representante da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Muito obrigado. Doutor Hércules, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente qual é a diferença entre registro civil e certidão de nascimento. O registro civil é um ato estatal praticado por um oficial de registro civil que publiciza a ocorrência de um evento relevante na vida de uma pessoa natural, de um ser humano. O registro civil ele importa em publicização de nascimentos, casamentos e óbitos. Já a certidão de nascimento, especificamente, vai ser um instrumento que evidencia a ocorrência de um registro de nascimento. Então, o registro civil ele envolve não só o nascimento, mas também, por exemplo, o casamento e óbito. Doutor Christian, e qual é o prejuízo para quem não tem o registro civil de nascimento? Nós podemos dizer que a pessoa civilmente não existe. Não é? Eu diria que, num primeiro momento, nós já teríamos dificuldade de saber, talvez, o nome dessa pessoa, onde ela nasceu, a data de nascimento, se ela é casada ou não, o próprio estado civil. Não é? Se nós falarmos de crianças muito jovens, a vacinação fica comprometida, a matrícula na escola fica comprometida, essa pessoa, na idade adulta, não pode tirar um CPF, não pode tirar um título de eleitor, não é? Você pode tirar uma carteira de trabalho, por exemplo, um benefício previdenciário que queira receber, sem o registro de nascimento não é possível. O próprio óbito depende do registro de nascimento dessa pessoa. Então, nós podemos dizer que é uma pessoa, é um indivíduo, mas civilmente ela não existe. E se o índice de brasileiros sem o registro civil é grande, o número de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento é maior ainda. Chega a 5,5 milhões de acordo com o último censo escolar. Pela nossa lei, o reconhecimento de paternidade pode ser feito em qualquer fase da vida. O direito à paternidade é garantido pela Constituição Federal, mas dados do Conselho Nacional de Justiça, baseados no último censo escolar, apontam que 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. A estatística é preocupante, já que está em questão a vulnerabilidade social da criança, que tem os direitos constitucionais de filiação e de construção da personalidade e da identidade violados. Criado em 2010, o programa Pai Presente do Conselho Nacional de Justiça estimula e facilita o reconhecimento da paternidade. O processo é simples. O próprio pai pode reconhecer espontaneamente o filho, ou esse reconhecimento pode ser feito pela mãe ou pelo filho maior de 18 anos, ambos no cartório. O CNJ realiza multirões por todo o país sem custo para as pessoas. Em 5 anos, o projeto Pai Presente já possibilitou milhares de reconhecimentos espontâneos, além da paternidade comprovada por meio de exames de DNA. Doutor Hércules, o que é preciso para o reconhecimento de paternidade? Que tipo de documento tem que ser apresentado? O pai tem que declarar que, de fato, a ocorrência do nascimento de uma pessoa, essa ocorrência derivou de uma relação que ele teve com a mãe dessa pessoa. Ele precisa ir ao cartório, munido de um documento de identificação, RG, CPF, e manifestar a vontade de reconhecer a paternidade daquela pessoa. É importante que se diga que, caso a mãe seja casada com o pai, o Código Civil ele traz aspectos de presunção de paternidade na constância do casamento. É certo que a mãe casada pode sim fazer o registro de nascimento
constando o nome do pai, uma vez que há uma presunção de paternidade. Recentemente, o CNJ editou o provimento 52 de 2016, de março de 2016, em que também diz que quando a união estável for comprovada, é possível colocar no assento de nascimento o nome do pai da criança. Agora, fora esses dois casos que o senhor citou, se a mãe for lá fazer o registro, o pai não estiver presente, o que é preciso? A mãe, ela irá indicar para o cartório o nome do suposto pai. E o cartório, ele leva essa informação normalmente para a Promotoria de Defesa de Filiação, que irá chamar o pai e tentar fazer com que esse pai exerça os seus escrúpulos de reconhecer a paternidade. Caso isso não ocorra, será ajuizada uma ação de investigação de paternidade contra esse suposto pai. É certo dizer também que o pai, em qualquer momento, até mesmo no meio de uma audiência, em qualquer juízo, pode declarar o reconhecimento da paternidade. Pode fazer também em testamento e também é importante que se diga que toda pessoa com mais de 16 anos pode declarar independentemente de assistência de seus pais. Ele já faz essa declaração. E a lei fala, doutor Christian, que o reconhecimento pode ser feito a qualquer momento da vida. Mas e se o pai já for falecido? Nós temos a possibilidade de reconhecimento post-mortem. Né? Então, claro que é muito mais complicado. Muitas vezes o pai já faleceu há muitos anos, mas se for possível ainda até mesmo exumar o cadáver, por exemplo, a caso de exumação de cadáver, é possível ainda retirar um material para que seja possível o famoso teste de DNA. Se não for mais possível, há a possibilidade também de se buscar outros parentes próximos, né, irmãos do falecido, ou pessoas que sejam parentes próximos, porque muitas vezes o código genético, as impressões digitais do DNA são semelhantes. Então, às vezes é possível, com um certo grau de certeza, se determinar se aquela pessoa é realmente o pai ou não. Interessante, na questão da ação enquanto o pai é vivo, é um julgamento do Supremo Tribunal Federal também dos anos 90, o pai se decidiu que o pai não era obrigado a fazer o exame. Isso é muito importante, algumas pessoas sabem, mas é importante sempre frisar. Porém, o STJ tem o entendimento de que se o pai não comparecer, há uma presunção de paternidade que recairá sobre ele. Ou seja, né? Vai ser reconhecido o filho. A gente sempre estimula os clientes, as pessoas que nos procuram, a fazer o exame. Né? É um exame simples, é um exame que é barato, na verdade, ele tem um resultado rapidíssimo, né? Atualmente as pessoas nem tiram sangue mais, como se tirava no passado. A gente lembra sempre de um caso engraçado de um cidadão que da noite para o dia se transformou em testemunha de Jeová apenas para não tirar o sangue. Então, a partir daquele dia, imagina, quer dizer, não podia mais, porque não podia ser perfurado, enfim, não podia tirar sangue. Então, essas manobras, né, caem por terra. Hoje, um exame, uma escova que é passada dentro da boca, retira o material suficiente aqui, sem precisar perfurar ninguém nem nada. Eu acho que em uma semana, 10 dias, nós temos um resultado já. Então, é sempre bom se saber a verdade, né, se buscar uma verdade, ainda que seja apenas uma verdade biológica. Né? Pode ser que a verdade biológica não esteja condizente com a verdade real. Nós temos pais que fornecem o gameta, mas não fornecem mais nada. Muitas vezes o que prepondera é o afeto, o que prepondera é um pai que não é bem o pai biológico, mas que foi um verdadeiro pai para aquela criança. E para vocês, qual a importância desse reconhecimento de paternidade? O reconhecimento de paternidade ele é importante para o registrado, para a criança poder verificar a sua ancestralidade, e para a autoestima dele e também para a assistência, né, afetiva do pai, é fundamental. A importância também para o próprio pai, eventualmente até para participar de programas governamentais, de acesso a alguma bolsa, família, a quantidade de filhos, isso pode ser útil para ele. De qualquer forma, é importante também para o Estado que esteja tudo muito regular para que ele saiba o perfil da família, onde estão situados os cidadãos, para ali poder dedicar melhores políticas públicas. É bom lembrar também que, uma vez que eu tenha no meu registro o nome do meu pai, que eu saiba quem é meu pai, eu posso demandá-lo também, não é? Até as questões alimentares. Então, se esse pai não presta alimentos, ele agora poderá ser acionado. Mas o contrário também pode acontecer. Né? A gente lembra sempre do direito sucessório, do direito alimentar. Mas o pai também tem direito, né? O pai e a mãe. Exatamente. Então, o pai passa a poder exigir também uma presença na vida daquela criança, o direito de guarda, o direito de convívio. Né? Então, como disse o Ex, você sedimenta uma relação e, a partir dali, isso tem consequências alimentares, sucessórias, previdenciárias. Né? Então, não, é uma pergunta que a gente recebe muito no escritório. Se agora essa criança que tem um pai poderá demandar alimentos do passado. Não pode. É só a partir do reconhecimento. Só a partir do momento em que você tem... O que o STJ orienta é que, a partir da citação do pai na ação de investigação de paternidade, os alimentos possam retroagir. Mas antes disso, não. Então, você tem uma situação que fica em aberto. Né? E essa questão
afetiva também é muito importante. A gente nota essa fala da criança que não sabe quem é seu pai ou, eventualmente, não sabe quem é a sua mãe. É uma lacuna que tem que ser preenchida. Bom, nós temos uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir. É possível trocar o nome do pai ou da mãe depois da criança já ter sido registrada? Doutor Hércules, é possível? É possível, sim, haver uma alteração por meio de uma ação, por exemplo, negatória de paternidade, né? Há entendimento jurisprudencial também de que o pai que foi movido por erro ao reconhecer a paternidade, por mais que na lei esteja que este reconhecimento é irrevogável, dentro de 4 anos é possível que o pai que não desenvolveu uma socioafetividade com o registrado possa tentar anular aquela presença dele no registro de nascimento. Lembrando que, embora seja muito raro, nós temos os casos em que a maternidade está errada. Isso é cada vez mais incomum hoje no Brasil. Mas isso acontece? Nós temos um caso da criança que tenha sido trocada na maternidade, por exemplo, ainda que não tenha havido culpa ou dolo, digamos assim, né? E, de repente, a criança está sendo criada por uma mãe que não é a mãe. E a verdadeira mãe descobre, né? Ou casos em que a criança é devidamente surrupiada da maternidade, sem o consentimento materno, e nós temos casos históricos aqui no Brasil em que isso aconteceu, em que a pessoa era criada por uma mãe que não é a mãe. Há um brocado latino antigo que diz que a mãe é sempre certa, mas não é bem assim, enganos podem acontecer também. Então, embora seja muito raro, nós podemos ter também a anulação do registro porque o nome da mãe está errado. A mãe não é aquela mãe. E lembrar que isso também afeta os avós, porque a certidão tem o nome do pai e o nome dos avós. Como disse o doutor Hércules, se o pai conseguiu êxito numa ação negatória de paternidade, ocorre a anulação daquele registro, será feito um novo registro agora sem o nome do pai e sem o nome dos antigos avós paternos. A criança estará apta a ser reconhecida por um outro pai ou até mesmo adotada por um pai, que agora seria o pai adotivo, mas não há nenhuma diferença nos registros desde a Constituição de 88. E para isso sempre é preciso mover uma ação legal? Sim. Necessariamente porque no registro civil nós estabilizamos um meio de prova, um meio de quem nasceu, quando nasceu, quem são os pais, né? O pai e a mãe, ou qual é a filiação, porque pode ter duplo pai ou 2 mães. Mas o certo é que, para qualquer retificação desta monta, o juiz tem que ser ouvido. E tem que ver a participação do Ministério Público também, né? Imagina nós chegarmos no cartório hoje, né, um casal, olha, eu estou declarando aqui que eu não sou mais pai desse rapaz, o pai desse rapaz será esse outro homem. A insegurança seria muito grande, exatamente, né? Então, claro, há uma tendência de desjudicializar certos procedimentos. Isso é bom, isso desafoga o Poder Judiciário. Mas há situações que são muito sérias e aí o cartório não poderia agir sem que houvesse uma sentença judicial, uma decisão transitada em julgado sobre a qual não caiba mais nenhum recurso. Nós vamos a um rápido intervalo. Artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo Hércules Benício, registrador civil e representante da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, e Christian Fettermold, professor e advogado especialista em Direito de Família e Sucessões. No programa de hoje, a gente conversa sobre as inovações no registro civil que acompanharam as mudanças que aconteceram ao longo dos anos com as famílias. É o caso, por exemplo, de crianças que nascem por reprodução assistida. Antes, era preciso decisão judicial. Agora, basta ir ao cartório. Para muitos casais, a dificuldade começa antes da concepção do filho. Quem não consegue engravidar por meios naturais recorre à reprodução assistida como uma das últimas alternativas. Antes, após o nascimento, o registro da criança era feito somente por meio de ação judicial. A mãe que vem aqui na declaração de nascido vivo, o cartório vai registrar como a mãe daquela criança. Se por acaso aquela mãe que deu à luz, ela deu à luz, mas para uma outra mulher, o cartório não ia aceitar colocar o nome dessa outra mulher como mãe, somente aquela que apareceu na DNB. Hoje, esse procedimento não é mais necessário. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça regulamentou a emissão simplificada de certidões de nascimento para crianças geradas por reprodução assistida.
Agora, basta ir ao cartório. Ela permite que as reproduções in vitro, as reproduções assistidas, agora elas sejam registradas com o nome, dos genitores no próprio cartório. Uma outra novidade interessante é que tanto casais homoafetivos quanto casais hétero, eles têm o direito de registrar as crianças já diretamente no cartório. Antigamente, era necessário se ter uma ação judicial, se ter uma sentença, para só depois conseguir fazer esse registro. Doutor Christian, qual a importância dessas mudanças na vida dos casais? O provimento é muito importante, Flávia, porque ele vem se adequar a uma realidade no direito brasileiro, uma realidade da nossa sociedade, no sentido de albergar novas formas de família, novas formas de filiação que nossos avós muitas vezes não conheciam ou não poderiam aceitar. A sociedade está pronta para isso, o direito brasileiro também. Nós não precisamos mais de uma autorização judicial para registrar os filhos que sejam oriundos de reproduções assistidas, sejam elas heterólogas, sejam elas homólogas, tenha ocorrido ou não a chamada gestação de substituição, que popularmente se chama de barriga de aluguel, como se houvesse um pagamento, quando na verdade não deve haver. E isso também acaba atingindo os casais homoafetivos, porque os casais homoafetivos, para serem pais e mães, carecem necessariamente de uma inseminação artificial, de uma reprodução assistida. Então é muito importante porque agora essas pessoas podem muito mais facilmente acessarem o registro, registrarem seus filhos, as crianças saem ganhando, todos nós saímos ganhando. E no caso da doação de sêmen ou de óvulo, ou até comumente chamada de barriga de aluguel, a pessoa pode requerer algum direito sobre aquela criança? O próprio provimento diz que a pessoa que cede o gameta masculino ou o gameta feminino, ou digamos a barriga, que na verdade é o útero, essa pessoa vai assinar um termo de consentimento prévio, inclusive os cônjuges ou companheiros também dessa pessoa assinam um termo prévio, concordando com o fato de que a criança que será gerada e que nascerá será registrada em nome de outra pessoa. Então há agora a exigência que deve ser observada pelos centros clínicos, pelos laboratórios e também pelos cartórios, evidentemente, desse termo prévio em que a pessoa afirma que ela é realmente a doadora do gameta ou a doadora do útero, da barriga, entre aspas, mas ela concorda que aquele filho não é dela, na verdade, para evitar discussões futuras que seriam terríveis, na verdade. Doutor Hércules, e no caso dos casais homoafetivos, como é que consta na certidão de nascimento dos filhos? A certidão de nascimento está padronizada em âmbito nacional, não consta mais a questão de pai e mãe, e sim filiação e os avós. Logo, é possível que a filiação, no campo da filiação, constem 2 mulheres, 2 homens, isso é bem tranquilo. É interessante que se diga também que não basta a declaração das 2 mães no cartório dizendo que houve uma utilização de técnica de reprodução assistida. Importante que leve uma declaração do diretor técnico da clínica, com reconhecimento de firma desse diretor técnico, para que possa haver essa velocidade no registro de nascimento, constando o nome de 2 pais ou 2 mães. Agora, em Goiás, doutor Hércules, aconteceu um caso interessante. 2 tios criavam uma criança e resolveram adotá-la, mas manter o nome da mãe biológica na certidão, até para não quebrar o vínculo. Como é que fica nesses casos a certidão? Certidão em relação à filiação, no campo de filiação, vai conter mais de 2 pessoas. É importante que se diga que hoje essa relação que antigamente era meramente biológica, hoje é mais socioafetiva. Então, o que vai nortear uma unidade familiar é esse projeto afetivo e, portanto, é possível sim que o juiz entenda que no campo de filiação devam constar mais de 2 pessoas e daí a gente entraria na multiparentalidade. A multiparentalidade constando no registro ainda é uma construção dos tribunais. Então, as famílias que têm interesse em acrescentar mais um nome, um terceiro, um 4º nome, o pai biológico, o pai afetivo, a mãe biológica, a mãe afetiva, dependerão de uma sentença e, claro, dependerão da concordância do magistrado no que diz respeito a essa possibilidade. Há, evidentemente, juízes que não vão concordar, há promotores que, de repente, não vão concordar. Mas com a sentença em mãos, evidentemente, o cartório fará essa anotação, essa alteração no registro. Essa filiação multiparental, ela pode acontecer também no caso de pessoas que não são pais biológicos, mas exercem o papel afetivo, como, por exemplo, padrastos e madrastas? Ela já acontece, na verdade. Na nossa vida cotidiana, nós temos
parentes de referência ou pessoas de referência que não são necessariamente nossos pais, não são necessariamente nossas mães, mas, nós temos essa expressão comum, aquela pessoa é um pai para mim, aquela pessoa é uma mãe para mim. Então, o que o CNJ vem fazendo, o que os cartórios vêm fazendo também, de forma muito louvável, é se adequar a uma realidade que nós já vivemos. A título, né, de mundo físico real, isso já existe, isso já acontece. O que está havendo é uma adaptação do registro público a essa verdade que existe aí na nossa vida, nas nossas famílias mesmo. Né? E além de providenciar a certidão de nascimento, os pais devem ter cuidado ao escolher o nome para evitar constrangimento aos filhos. Nós temos uma dúvida de um telespectador justamente sobre isso. O cartório pode recusar aceitar um nome se ele for muito estranho? Doutor Hércules. Sim, o oficial de registro que recebe uma declaração de nascimento e um indicativo de um nome que possa ser constrangedor para o registrando, geralmente ele recebe, o declarante deste nascimento, ele recebe uma negativa de registro exatamente pela circunstância de que a legislação diz que o oficial de registro não aceitará essa declaração de nomes que submetam o registrando a algum constrangimento. Isso é bastante subjetivo e, eventualmente, o declarante, pai ou mãe, que estiverem insatisfeitos e resignados com essa negativa de registro, vai solicitar, vai requerer que o oficial de registro suscite uma dúvida registral para o juiz de registros públicos. Essa é a metodologia que a gente usa. E o que pode ser considerado um nome pejorativo, doutor Christian? Olha, o nome pejorativo é aquele que expõe a pessoa ao ridículo. Existem alguns nomes que claramente causam esse constrangimento na pessoa, né? Porque são nomes de objetos, ou nomes que, combinados, podem formar uma palavra feia, uma palavra vulgar, enfim. Então, por si só, já existe essa possibilidade do nome, francamente, claramente, a uma primeira vista, ser um nome estranho. Mas há situações também de pessoas que não se conformam com aquele nome. Nós podemos pensar numa pessoa que teve um trauma relacionado a algum parente, aquele nome acabou sendo uma homenagem, por exemplo, e ela não concorda com aquela homenagem. Há situações bem simplórias, em que a pessoa, comprovando que realmente aquele nome lhe provoca dor, tristeza, né, depressão, constrangimento, é possível, há casos, há precedentes de troca de nomes, mesmo nomes comuns. De todo modo, é bom também que o registrador civil saiba que, eventualmente, pela a cultura da família, por exemplo, olho de águia. Se a família for indígena, o registrador civil ele tem que ter essa sensibilidade, né? O respeito às tradições, né? Quer dizer, não negar um registro que deve ser feito. Nós temos mais uma dúvida, vamos conferir. A pessoa pode trocar o próprio nome após o registro? Doutor Christian. Pode sim. Nós temos que fazer essa divisão do prenome e do sobrenome, né? O sobrenome é, sem dúvida nenhuma, mais fácil. Né? Então, a pessoa quer fazer uma homenagem a um avô, uma avó, quer inserir o sobrenome que se perdeu no tempo, né? Isso é bem mais tranquilo. O prenome é um pouco mais complicado. Né? Geralmente, há essa necessidade de demonstrar, né, o constrangimento ou uma sensação ruim com respeito àquele nome. Geralmente, o nome é definitivo. A gente estabiliza um meio de prova no registro civil das pessoas naturais. Entretanto, é possível haver alteração quando houver algum nome constrangedor, por meio de um juiz, o juiz vai autorizar. O sobrenome, no momento do casamento, é possível que um noivo acresça do outro. Sim. Hoje ambos, né? Tanto o noivo quanto a noiva, né? Isso é bem tranquilo. Na adoção é possível que haja alteração de nome. No programa de proteção a testemunhas, para nomes famosos, né, com certa notoriedade, é possível que a pessoa peça, por exemplo, Luiz Edson Pelé do Nascimento, é possível que peça a Xuxa, né, acho que fez isso também, o Maguila, né, o lutador de boxe. Então, é possível, só que a regra é da imutabilidade. Então, seja do prenome quanto o do sobrenome, há uma definitividade. E a lei vem trazendo algumas exceções. Doutor Christian, é bom reforçar que o registro civil de nascimento pode ser feito a qualquer momento e de graça, não é mesmo? A qualquer momento e de graça, exatamente. É importantíssimo para que as pessoas, para que haja a publicização, como disse o doutor Hércules, né, da existência civil dessas pessoas. Né? A gente pode dizer que não há uma vida normal, não há vida cotidiana normal se a pessoa não tiver um registro desses eventos importantes, não é? O nascimento, o casamento, a união estável também, inclusive, e o óbito.
E antes da gente encerrar o programa, doutor Hércules, só uma curiosidade. Algumas certidões de nascimento já estão vindo com CPF. Por que isso é importante? É importante porque a gente tem um número único de identificação civil, o CPF. Então, ele estabiliza esse número único que vai ser utilizado por aquela pessoa para toda a sua vida. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Christian, doutor Hércules, eu agradeço muito a presença de vocês aqui e todos os esclarecimentos. E obrigada também a você que nos acompanha. Se quiser rever os nossos programas, é só acessar tvjustiça.jus.br. E você também pode enviar uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo encontro.